Muito boa tarde, senhoras e senhores. Começando ao vivo aqui pela TV Osasco, mais uma edição do programa da Defenda PM, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar. Comigo, o Coronel Ernesto Pulga Neto, secretário executivo da Defenda, e hoje estamos recebendo aqui para a entrevista da semana o Coronel Roberto Lago. Bem-vindos. A Defenda PM entrou com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público contra uma recomendação do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Tal recomendação foi dirigida às delegacias seccionais de polícia e aos comandos da Polícia Militar, no sentido de que, abre aspas, a competência jurisdicional da Justiça Militar Estadual para os crimes militares praticados contra civis não abrange os dolosos contra a vida quando a vítima for civil, fecha aspas. O Ministério Público considera que, abre aspas, se compete à Justiça Comum o processamento dos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, porque não constituem infrações militares, por certo, não cabe à Polícia Militar sua investigação, sendo reservada a essa tão somente a investigação das infrações militares, fecha aspas. Na argumentação, a Defenda elenca julgamento do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e cita também decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, Roberto Barroso, Sidney Sanches e Carlos Veloso, todas no sentido de que crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar devem ser investigados em inquérito policial militar e enviados ao Tribunal do Júri, se comprovado o dolo. Na representação, a Defenda PM pede ao Conselho Nacional do Ministério Público que o ato administrativo do Procurador-Geral de Justiça de São Paulo seja desconstituído. A Defenda espera que o futuro segurança pública, o general João Campos, tenha maior sensibilidade para tratar de tais questões, sob a ótica do direito, valorizando a competência constitucional da Polícia Militar na apuração dos crimes militares por meio de seus oficiais, como já fazem as Forças Armadas. A Polícia Militar e o Ministério Público sempre estiveram juntos, trabalhando em prol da comunidade paulista, inclusive com o emprego de centenas de policiais militares, auxiliando diretamente os promotores de justiça que atuam no combate ao crime organizado, do GAECO. O posicionamento do Procurador-Geral de Justiça cria uma crise institucional sem precedentes, mesmo porque se trata de medida contra a ordem jurídica e uma verdadeira afronta à sociedade que tanto clama pela excelência da prestação de serviços das instituições. A Polícia Militar conquistou mais uma grande vitória que veio à luz na semana passada. Foi publicado no Diário Oficial o parecer do Conselho Estadual de Educação, que reconhece a equivalência do curso de formação de soldados da Polícia Militar como curso superior de tecnologia de segurança pública, constante do rol de cursos superiores de nossa nação. Nas palavras do comandante-geral, Coronel Marcelo Vieira Salles, abre aspas, essa equivalência ressalta as muitas horas de trabalho do seleto grupo de oficiais da PM, especialistas em ensino militar e civil e no aprimoramento das bases curriculares de formação profissional de oficiais e de praças de nossa amada instituição. Fecha aspas. Foi publicado esta semana o edital de um dos concursos mais esperados, o da Polícia Rodoviária Federal. São 500 vagas para a carreira de policial rodoviário federal. É obrigatório ter curso superior completo em qualquer área e carteira nacional de habilitação a partir da categoria B. O salário é R$ 9.931,57.
Vamos agora para a entrevista da semana. Estamos recebendo aqui o Coronel Roberto Lago. Ele é bacharel em Administração de Empresas pelo Mackenzie. Exerceu funções ligadas à especificação, designação e manutenção de veículos, especializados em atividades de bombeiros. Boa tarde, Coronel. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui para a entrevista. Boa tarde. Coronel Ernesto, boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, meu irmão de turma, Coronel Lago. Boa tarde a você que nos assiste, nos acompanha pelas redes sociais. Antes de começar a entrevista, Silvio, eu só queria fazer um comentário. 3 notícias passadas aí anteriormente, 3 notícias importantes e interessantes. Você já deu já fez a leitura e já mostrou para nós a importância dessa ação feita contra a recomendação do Dr. Ismânio. Então, não vou comentar mais profundamente isso, mas as outras 2 notícias, né? O nosso curso, nós chamamos de curso de soldados, efetivamente agora considerado, elencado como um curso superior. Acho que isso é importantíssimo para a gente melhorar a valorização do nosso policial e chegar talvez a isso que a Polícia Rodoviária Federal consegue, né? R$ 9.900 para o ingresso na carreira de policial rodoviário federal. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal, parabéns a quem gere a Polícia Rodoviária Federal por valorizar os patrulheiros que fazem um serviço excepcional, tão bem quanto os nossos policiais militares rodoviários, os nossos policiais militares aqui de São Paulo, policiais de trânsito, policiais do policiamento em geral, os nossos bombeiros, que vamos tratar um pouco mais daqui com o Coronel Lago, que ganham míseros R$ 3.200 no ingresso na sua carreira. Então, governador João Dória, por favor, olhe com carinho isso, já que está encerrando o mandato do nosso governador Márcio França, que o nosso futuro governador João Dória, olhe com carinho para esses números que foram colocados agora aqui. Tá? Bom, voltando à nossa entrevista da semana, Lago, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Você que dedicou praticamente 90% da sua carreira profissional ao Corpo de Bombeiros, hoje desempenha um papel na iniciativa privada voltada também a equipamentos, trabalhando na Esparta. Eu gostaria de começar perguntando a você que esteve a semana passada no Senabom, acompanhando todo o Seminário Nacional de Bombeiros, traz para a gente aqui informações, novidades que você viu no Senabom que vão repercutir talvez no futuro aí para os bombeiros do Brasil inteiro. O Senabom teve 2 aspectos distintos que nós presenciamos lá, né? A parte das reuniões, dos conselhos de comandantes gerais, tanto de polícia militar como de bombeiros militares, e algumas palestras de cunho profissional que foram bem procuradas, né? Bastante procura, e a feira, né? Paralela ao evento Senabom, sempre há uma exposição de materiais. Participei mais diretamente dessa área, né? Até por trabalhar em uma empresa que fornece veículos especializados de combate a incêndio. O que nós percebemos nessa área feira, há uma preocupação constante e ela foi bem demonstrada lá na melhoria de equipagem, a busca de melhores equipamentos, objetivando melhor atendimento e principalmente preservação da vida do profissional bombeiro, né? Os Estados Unidos conduziu uma pesquisa por 12 anos para tentar elucidar o porquê que bombeiros tinham uma incidência tão elevada de câncer, principalmente câncer que afeta a pele ou a parte respiratória. E a conclusão que se chegou, depois de muito estudo, é que a roupa de proteção contra incêndios, né, o que nós chamamos de EPI estrutural, é impregnada com fragmentos de queima, principalmente o material carbonizado, e ela desprendia partículas, né, e a respiração favorecia isso. Então há uma tônica, uma percepção de que cada vez mais os bombeiros vão ter que buscar uma solução para a higienização desse material. Esse é um aspecto, eu conheço a tua carreira bastante de perto, trabalhamos em unidades afins, inclusive eu na Polícia Militar, você no Corpo de Bombeiros, durante uma parte da nossa carreira, busquei muitas informações técnicas com você, e a gente sabe da importância
que o equipamento tem na vida tanto do bombeiro quanto do policial militar. E você sempre foi um crítico em relação a isso, né? Em termos de necessidade de melhorias constantes. Você enxerga a possibilidade de uma melhora a curto prazo para o desempenho dos bombeiros e dos policiais militares, principalmente aqui no nosso estado? Sim, a gente tem percebido essas melhorias, né? Em coisas simples, né? Desde a melhoria de um calçado especializado, a melhoria até no tecido para o uniforme, a atingir equipamentos mais sofisticados, né? O caso do Corpo de Bombeiros, que eu vivenciei mais, o Corpo de Bombeiros de São Paulo tem buscado um padrão bem alto de aquisição de materiais, né? Seguindo normas internacionais, há uma vertente no Bombeiro de São Paulo de preferência para normas norte-americanas. A gente tem duas grandes escolas de normatização em bombeiro. Nós temos a norma de mercado comum europeu, que nós chamamos de EN, e temos as normas norte-americanas, que são normas NFPA, né? Da Associação Nacional de Bombeiros dos Estados Unidos. Elas são mais rigorosas e têm uma virtude nelas, porque o norte-americano, até um fato engraçado, né? Ele encara o bombeiro como um ogro destruidor de quase tudo que lhe vem à mão. Então, os materiais para bombeiro nos Estados Unidos são construídos com uma margem para quebra absurda. Então, você tem mais robustez, né? Isso se traduz até em mais durabilidade. E a questão do treinamento? Você participou, eu sei que você já ministrou bastante tempo aula também para os novos bombeiros. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e aproveitando esse gancho, tratasse um pouquinho daquilo que a gente enxerga aqui em São Paulo como sendo a única corporação em que o bombeiro é junto com a polícia, né? Nós temos uma situação parecida com essa no Paraná, onde o bombeiro é um quadro da polícia, e o restante do Brasil nós temos um bombeiro separado da polícia em si, né? São duas instituições separadas. Como é que você enxerga o treinamento, o preparo do policial que vai se tornar um bombeiro, no caso aqui em São Paulo? Essa situação de três distinções no país, né, são bem claras, né? São Paulo vive uma situação única, é o único bombeiro, como nós falamos, orgânico, né? Não orgânico no politicamente correto da alimentação, mas que pertence a uma polícia totalmente. O Paraná, quadro, mas aí há uma grande diferença. A formação no Paraná é feita já de forma apartada. Então, o investimento é em uma pessoa que será só bombeiro. Os bombeiros militares, que já são bombeiros militares, não há muito que a gente explicar, porque o cidadão presta concurso para ser bombeiro e será bombeiro. Aqui em São Paulo, você, por exemplo, fez uma academia de polícia para ser policial, trabalhou uma parte do tempo da sua vida no policiamento, depois foi para o bombeiro? Sim. É meio esquisito. A gente fez lá o Barro Branco, colegas de turma, passei alguns anos na atividade policial, atividade muito difícil, diga-se de passagem. Passei por alguns anos em unidade de escola da Polícia Militar, consegui retornar ao Corpo de Bombeiros e fui obrigado a fazer mais um curso. À época ele tinha uma equivalência em tecnologia, que é o que se reconhecia, mas um curso de 1 ano e 2 meses. Então, você já investiu 3 anos na formação do oficial. E depois, para exercer a atividade de bombeiro, você investe mais 1 ano e 2 meses, né? A visão que a gente tem é que isso tem um custo. E quando a gente joga isso para o soldado, ele tem que prestar um concurso para policial militar, um perfil profissiográfico talvez distinto de uma pessoa que quer ser bombeiro, a vocação pode ser outra, e ali é que ele vai optar para ser bombeiro. Então ele voltará aos bancos escolares para estudar mais um pouquinho ainda, né? E nem todos aqueles que desejam ser bombeiros conseguem voltar, né? Logo de pronto, logo ao término da escola, vamos assim dizer. Exatamente. Há hoje também uma problemática que a gente enxerga, estou hoje na inatividade, mas a gente visualiza isso ainda, né? A pior situação é do cabo quando almeja ser sargento.
porque ele vai fazer uma escola na polícia, né? E são mudanças de vida que não afetam só ele, afetam a família também. Ele vai sair do município em que está, que às vezes batalhou muito tempo para trabalhar naquela localidade, volta a São Paulo. Se porventura tiver qualquer contratempo, um deslize em uma prova, tirar uma nota um pouquinho mais baixa, ele corre o risco de não retornar à região de origem, né? Conseguirá fazer isso passados alguns anos. Pode ser um período suficiente para dar uma bagunçada aí na vida familiar dele, né? A ideia que a gente tem, né, eu acompanho, como coronel da polícia, como estava na ativa, acompanhamos muito as discussões a respeito, né? E a gente enxerga ainda dentro da instituição Polícia Militar hoje, e aí eu falo Polícia Militar como um todo, polícia e bombeiros juntos, que não existe uma opinião formada a respeito, vamos colocar assim, né, usando um jargão. A gente não consegue uma unanimidade na polícia hoje para falar assim, a polícia quer que o bombeiro separe ou quer que o bombeiro permaneça junto. Hoje o conjunto majoritário de pensamentos caminha no sentido de permanecer juntos. Mas sabemos que existem uma série de problemas que acarreta essa permanência junta. E um deles talvez seja a falta de efetivo. Hoje nós temos bombeiros, ou melhor, nós não temos bombeiros em todos os municípios de São Paulo. São mais de 400 cidades, não possuem a presença física do Corpo de Bombeiros. Exatamente, não tem um posto de bombeiro ali. Sim. O bombeiro tem que se deslocar de uma cidade para outra para atender esses municípios. E nós temos também a crescente figura do bombeiro municipal. Sim. Eu queria que você falasse, já que você participou quando comandava aqui o 18º GB na região de Osasco, os osasquenses e toda a região que nos assistem também, vão se recordar com certeza de você. Você teve a oportunidade de implantar o bombeiro municipal em Taboão da Serra e também Santana do Parnaíba. Eu queria que você falasse dessa experiência, o que você enxerga do bombeiro municipal. Essa experiência foi muito boa, é um mérito de várias pessoas, vários comandantes anteriores, vários oficiais que ainda estão nativos no Corpo de Bombeiros, né? São pessoas que dedicaram muito a isso. Estudaram todos os aspectos dessa inclusão do bombeiro municipal, e o Corpo de Bombeiros buscou, assim, um caminho muito acertado com isso, porque o bombeiro municipal hoje, como há um convênio assinado entre o município e o Estado, ele vai cumprir determinadas regras, então, começando pela formação, né? Ele vai ser formado, há uma pré-seleção, inclusive, e ele é formado na Escola Superior de Bombeiros. O que isso implica? Esse funcionário municipal passa pela escola, mas ali ele recebe toda uma carga de doutrina, informação, inclusive normatizações, que o próprio bombeiro militar segue no dia a dia operacional. Obviamente ele tem rotinas administrativas diferentes, porque não é um militar. Mas a rotina operacional, que é extremamente importante, ele convive com a rotina que o bombeiro militar impõe a ele. E o resultado tem sido bom, a gente não tem tido problemas, desde um problema de relacionamento no alojamento dele com o efetivo, até o atendimento dele. Até também há uma grande virtude, né? Ele está sempre sob supervisão de um graduado bombeiro militar. Então, foi um caminho acertado. É uma obrigação da cidade que quiser ter o seu corpo de bombeiros, ela tem que formar na escola de bombeiros da polícia? Se ela for ter um bombeiro municipal, hoje, tem que ser por força de convênio, ele vai ser formado na Escola Superior de Bombeiros. Ela não pode ter um corpo de bombeiros municipal sem esse treinamento da Se for integrado ao bombeiro militar, não. Ele forçosamente ele vai ser encaminhado para a Escola Superior de Bombeiros. Se ela quiser contratar uma empresa particular que vai dar um treinamento, não pode. É uma entidade, uma figura juridicamente privada, né? Para isso não pode. Se ela quiser contratar ou chamar voluntários, se for integrado junto com o sistema de bombeiros, não pode. A regra do voluntariado existe, está prevista, né? O bombeiro pensou nisso também, mas é uma regra um pouquinho diferente. A gente, aqui em São Paulo ainda, acho que há início de uma operação de bombeiros em um município, salvo engano, Olambra,
a ideia ainda, mas eu efetivamente não vi essa operação ainda. Porque o voluntariado é um pouquinho complicado aqui no Brasil, há uma certa confusão. Posso até dizer, como trabalho hoje para uma empresa americana, muitas vezes vou para lá, e os municípios em que a nossa empresa está sediada, é uma curiosidade, nós temos a sede no município de Charlotte, no estado de Michigan, um município de 73 mil habitantes, tem 4 quartéis de bombeiros, né? Vejam os senhores, né? Bombeiros municipais. Municipais. Bombeiros, desculpa, é óbvio que lá é municipal, mas mantidos pelo município, não tem bombeiro voluntário, bombeiros são bombeiros contratados. Exato, assim, e o que é curioso, né? Há voluntariedade, sim. O posto número 4 do município é mantido pela nossa fábrica. Os caminhões são doados pela nossa fábrica, o posto foi construído pela fábrica. Alguns funcionários exercem atividade voluntária, mas há um detalhe técnico, que é a linha aí que São Paulo adotou. Os comandantes são profissionais remunerados. Esse voluntariado pleno a gente tem que enxergar com uma certa ressalva, né? Porque não é assim tão fácil. Vamos pegar o caso do Chile, o país que mais tem bombeiros voluntários, mas se vocês visitarem o Chile, uma curiosidade, que também é ligada à área que eu estudo, o operador de máquina, ou seja, o motorista da viatura, que opera a viatura, esse é profissional remunerado. Esse convênio do Corpo de Bombeiros Municipal com o Corpo de Bombeiros da PM é o que se pensou em fazer com a Guarda Municipal, né? Devia ter sido feito isso com a Guarda Municipal há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Nós partimos para na época, não vou dizer que foi certo ou que foi errado, mas a estratégia da época foi o confronto, né? Negar a existência ou trabalhar para que não existisse. Como nós fazemos hoje, inclusive a Defenda patrocinou uma ação contra a Prefeitura Municipal de São Paulo e outros municípios também no interior de São Paulo, contra a adoção do nome Polícia Municipal. Mas é uma questão aí legal, né? Não existe a Polícia Municipal, existe a Guarda Municipal. Se um dia passar a existir Polícia Municipal, tudo bem. O que falta, talvez, nesse momento, seja adotar uma postura, como adotou o Corpo de Bombeiros, de abraçar esses organismos que surgem, dar uma instrução, principalmente porque vão trabalhar juntos, né, Vago? Acho que isso que é o mais importante. Foi o que a gente enxergou, né? Talvez a lição aprendida pelos comandantes que começaram esse brilhante trabalho lá no passado, né? Aprenderam alguma coisa com esse fato ocorrido aí entre guardas municipais e polícia militar e perceberam que o confronto não seria um caminho ideal. Partiram para uma coalizão ou uma união de forças, né? E deu certo, tanto é que até quando fazemos equipagem de bombeiros municipais, a municipalidade vai adquirir os equipamentos para eles trabalharem, nós passamos as especificações dos materiais para que eles comprem os mesmos materiais que o Corpo de Bombeiro Militar utiliza. Então não há diferença nisso, porque o atendimento será conjunto. Existe um padrão de equipagem dos bombeiros no Brasil ou não? Cada um adota o que quiser? Boa pergunta. Eu participei por alguns anos, quando eu era capitão ainda, de uma comissão Senasp, né? E ali a gente via uma diferença muito grande, não há um consenso, né? Falando em uma coisa simples, não vou entrar em equipamento complicado, a roupa de combate a incêndio, por exemplo. As pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de estudar um pouquinho, confundem que a roupa seja leve e menos desgaste físico. Não é isso. Na verdade, o que determina isso é um tecido entre as camadas que ela tem, que favorece a troca de calor do corpo, né? A roupa americana é mais pesada, de fato, mas ela assegura uma proteção muito maior, principalmente quando você entra em um local em chamas, o que a gente fala em espaço confinado. E a gente vê que não há, de fato, uma doutrina única, não. Alguns estados favorecem determinados estudos e adquirem de acordo com aquilo que planejaram e estudaram. O nosso aqui está perto do ideal, está longe? São Paulo está muito evoluído nessa área, né? Até faço aqui um convite aos associados da Defenda que estão nos assistindo e aos civis também, que a Escola de Bombeiro, a Escola Superior de Bombeiro, fez aquisição há 2 anos de um sistema
de combate a incêndio de 6 fases, né, confinado. É um sistema que você acha em poucas localidades no mundo. E foi um investimento pesado, mas muito bem feito. Então, hoje, o profissional bombeiro aqui em São Paulo, ele consegue ser submetido a condições reais e críticas no combate a incêndio antes de ir para a prática. Isso assegura aí a sobrevivência dele e ele se expõe menos. Aliás, eu tive a oportunidade de conhecer a Escola Superior de Bombeiros desde que ela começou a ser criada, vamos assim dizer, e é talvez um dos grandes patrimônios do Corpo de Bombeiros de São Paulo, essa escola, porque ela é realmente fantástica. Quem puder conhecer, tiver a oportunidade de conhecer, ela tem equipamentos lá que preparam efetivamente o policial bombeiro para atuar nas mais diversas ocorrências que ele encara no dia a dia. A gente que militou ali, né, fomos professores lá por um tempo, a escola ela tem uma coisa muito legal, ela pulsa, né, a gente fala que ela tem muita vida, porque você vai até a escola e o dia inteiro ela está tendo alguma atividade dinâmica, né? Você vê o aluno ali, parece que ele não tem sossego, né? Mas não tem o sossego no bom sentido, ele está correndo para lá e para cá, sempre se adequando a instruções do que a gente tem de melhor, né? E também a gente tem que acenar aí positivamente para o que foi empregado lá desde a sucessão de comandantes, que favoreceu o estudo e as pessoas que estão nas áreas, né? Você tem oficiais e graduados que são instrutores ali, que são reconhecidamente referência no território brasileiro. Talvez hoje seja um dos grandes capitais o conhecimento desenvolvido no Corpo de Bombeiros, porque nós tivemos ocorrências, tragédias, principalmente envolvendo produtos químicos recentemente, no Porto de Santos, e se desenvolveu toda uma tecnologia de atendimento disso. Sim, a gente vê uma nítida diferença, né? Eu, então tenente, trabalhei num acidente da TAM de 1996, e aí assim, a gente não tem por que esconder, mas foi muito desorganizada a ocorrência. E nós temos a nossa parcela de responsabilidade nisso. No passado a gente não tinha atentado a isso, o desenvolvimento de grandes cenários de ocorrência. E quando nós percebemos um atendimento mais recente, como o edifício que desabou aqui na cidade, você vê que rapidamente o cenário foi montado, né, tudo bem definido. As zonas de atendimento, o posto de comando, tudo bem definido, tudo bem montado, apoio logístico. Isso é uma evolução que a gente percebe que é extremamente importante. São Paulo, o estado de São Paulo pode se orgulhar do Corpo de Bombeiros, vamos assim dizer? Sim, bastante. Mesmo com todas as penúrias que se passa, a gente sabe disso, né? A falta de um reconhecimento maior, da valorização da profissão, que a gente encarou e trata aqui diversas vezes, mas a gente percebe que o Corpo de Bombeiros realmente é um ente diferente, vamos assim dizer, né? Dentro do Estado. Sim, é uma corporação goza de bastante prestígio, né? Tem bastante renome, aí, a aceitação pública é grande. Mas o que a gente chama a atenção, falando em serviço de bombeiro, quando você pega os Estados Unidos hoje, você tem para uma população de 340 milhões de habitantes, mais ou menos, você tem nos Estados Unidos perto de 1,5 milhão de bombeiros em atividade, né? É absurdo. Quanto nós temos aqui? Você tem ideia? De bombeiros militares, somando, nós temos 65 mil, mais ou menos. Para o Brasil inteiro? Para o Brasil todo. É muito pouco. O que a gente percebe é que as autoridades... Isso não é das corporações, não vamos entrar nesse mérito se o bombeiro é da polícia, não é. O que nós percebemos no geral, não há uma preocupação prevencionista no país, né? Ela é muito... assim, deixada a segundo plano. E a relação bombeiro-habitante no Brasil é muito desfavorável. O nosso vizinho aqui, o Chile, nós temos lá a melhor relação, uma das melhores relações do mundo, um bombeiro para cada 476 habitantes. É melhor até que a relação americana, né? Mas aí no Chile se conta os bombeiros voluntários. Sim, mas o voluntariado, volto a dizer, o voluntariado no Chile tem algumas facilidades, né? O cidadão que é voluntário lá
tem algumas isenções de impostos, ele também, você tem que criar um Contrapartidas, incentivo. né? Exato, exato. Isso é do ser humano, né? Não tem como a gente fugir dessa regra. Tem algum estado brasileiro que tem bombeiros voluntários assim que... No sul do Brasil, a gente tem bombeiros voluntários bem operativos, né? Santa Catarina tem bastante, o Rio Grande do Sul também. Mas há uma certa confusão, alguns probleminhas aí. E Joinville, que seria referência, é tido como um bombeiro voluntário, mas se você pesquisar, você vai ver que hoje muitos profissionais lá em Joinville já são remunerados, né? Então, se ele passou a ser remunerado, ele não é um voluntário em essência. Silvio, acho que nós estamos mais uma vez com a... Eu ia engatar outra pergunta aqui, mas já vi o relógio lá. Mas, de qualquer maneira, né, 30 segundos só, vem. O Senabom, eu achei assim, que foi um evento fantástico, porque 3.000 bombeiros e PMs estavam lá, né, uma série de palestras, painéis. Sim, sim, foi muito bom, não tenho o que E falar. presença de gente que, tempos atrás, você não costumava ver em evento desse tipo. O secretário de Segurança estava lá para abrir o evento, o prefeito da cidade estava lá. Então, a coisa ganhou um outro corpo, né? E assim, a visão que a gente tem, eu acho que as polícias militares também deveriam amadurecer a ideia em algo desse tipo, porque deixo uma mensagem aqui aos senhores, e não escondo isso das pessoas que comigo convivem. Eu busquei uma formação um pouquinho técnica na área operacional e não sou um militante na área jurídica, mas o que eu vejo quando se fala em seminários de polícia no Brasil, você não cria um incentivo, principalmente para os jovens oficiais, né? Porque é maçante, é só palestra jurídica, 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 e às vezes ele quer ouvir algo sobre o emprego de uma arma não letal, e também uma coisa, não sei se você observou lá, que foi um sucesso, que é a competição Bombeiro de Aço, que todos os estados competem para ver quem tem o bombeiro lá em tese mais resistente. Isso favorece, né? Foi Você um poderia ter uma diferencial lá. competição, uma competição técnico-policial entre o Brasil todo, seria interessante. Uma coisa a se pensar, né? Muito bem. Só agradecer mais uma vez ao Lago a presença, agradecer aqueles que estão nos assistindo. Chegamos ao final, então. Coronel Roberto Lago, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Até uma próxima, né? A oportunidade eu que agradeço. Tudo bem. Tenham todos uma ótima quinta-feira, bom final de semana e até a semana que vem.